Boa noite a todos. Continuaremos na aula de hoje o estudo dos bens. Vimos na aula passada o conceito e algumas de suas classificações. Veremos na aula de hoje a continuidade da classificação dos bens. Para o próximo bem que vamos estudar são os bens singulares. Vimos na aula passada até bens indivisíveis. Os bens singulares são aqueles que, mesmo estando reunidos, eles são considerados independentemente dos demais dentro de um coletivo. Então, vemos, podemos citar como exemplo uma vaca dentro de um rebanho. Podemos citar também como um exemplo de bens singulares um livro dentro de uma biblioteca. Esses bens, apesar de estarem em um conjunto, estarem em um coletivo, eles são individualmente considerados e por serem individualmente considerados, são chamados de bens singulares. Os bens coletivos, ao contrário dos bens singulares, são aqueles que são reunidos de forma heterogênea, ligados pelo engenho humano, ou seja, o homem que faz a reunião desses bens singulares para formar bens coletivos. Então, na medida que um livro numa biblioteca é chamado de bem singular, a biblioteca como um todo é chamado de bem coletivo. Na medida que uma vaca em um rebanho é chamado de bem singular, o rebanho como um todo é chamado de bem coletivo. Uma herança, um único bem dentro de uma herança de uma pessoa é chamado de bem singular. O conjunto de todos os bens, que dá o nome de herança, é chamado de bem coletivo. Então, todas essas classificações, esses exemplos que eu dei, são exemplos de bens coletivos, que são aqueles bens que estão reunidos pelo engenho humano, que são considerados de forma coletiva. Já os bens singulares, eles são considerados de forma individual. Isso é bastante importante, o conceito disso, principalmente em ações que discutem a divisão de bens. Né? Então, a divisão de bens, ou seja, uma herança, né, ou um patrimônio conjunto de um casal, em uma eventual separação, um divórcio desse casal, né, ou numa ação de inventário, no caso de uma herança, esse patrimônio coletivo ele é dividido em um patrimônio singular, né? Ou seja, esses bens coletivos são divididos em bens singulares para ser feita a divisão a cada uma das partes. Por isso que é extremamente importante o conceito de bens singulares e bens coletivos. Vemos agora os bens principais, né? São aqueles bens principais que eles existem de forma abstrata, né? Ou seja, são aqueles que existem por si mesmos, né? De forma abstrata e de forma concreta, ou seja, não necessita de nada além do que o próprio bem para ele ser considerado, para ele existir. O solo, por exemplo, é um grande exemplo de bem principal, ou seja, ele não depende de mais nada para ser considerado solo. Né? Então, se eu tenho um terreno, né, e quero plantar arroz ou plantar ou construir uma casa, o solo é chamado de bem principal porque ele não depende de mais nada para ser considerado bem. Já o bem acessório não. O bem acessório é o contrário, né? A existência deste bem decorre de um bem principal, ou seja, ele precisa de um bem principal para ser considerado bem. Né? E o exemplo são os frutos de uma árvore, por exemplo. Ora, a árvore, em relação ao fruto, é considerado um bem principal. Mas eu não tenho fruto se eu não tenho árvore. Né? Então, os frutos são considerados bens acessórios em relação à árvore. Da mesma forma, a árvore é considerado bem acessório em relação ao solo, que é um bem principal. Né? Então, de acordo com o que está sendo caracterizado e o que está sendo considerado, né, os bens eles são considerados de acordo com se ele precisa de algo para existir ou ele não precisa de algo para existir. Se ele não precisa de algo para existir, ele é considerado de bem principal. Se ele precisa de algo para existir, ele é considerado um bem acessório. Né?
Mesma situação, outro exemplo que está aqui na apostila, as benfeitorias feitas em uma casa. A casa, por si só, ela é um bem principal, né? Porque eu não tenho benfeitorias. E o que são benfeitorias? Né? Uma pintura feita numa casa, a colocação de janelas, a colocação de, de, de um telhado, a colocação de um sistema de iluminação por energia solar, isso tudo são benfeitorias. Mas essas benfeitorias, esses bens, eles só existem se tiver casa, né? Então, as benfeitorias em relação à casa são considerados bens acessórios. É extremamente importante também o conceito aí de bens acessórios, né? Também no sentido de, por exemplo, uma ação de despejo, né? As benfeitorias, elas se adequam, elas se incorporam, né, ao imóvel numa discussão de uma ação de despejo, né? Ou seja, a pessoa vai ser despejada, tudo que ela fez no imóvel, ela não consegue tirar de volta, né? Então, eu coloquei uma janela nova, eu morei durante 5 anos numa casa alugada. Eu coloquei uma telha nova, ou coloquei uma placa de energia solar, né? Então essas benfeitorias são incorporadas no imóvel, você não consegue tirar elas depois. Então são bens acessórios. Então essa é a diferença aí entre os bens principais e os bens acessórios. Os bens principais, eles existem por si só, né? De forma abstrata, de forma concreta. E o bem acessório, ele depende de um bem anterior de um bem principal para existir. E aí o exemplo que eu dei são os frutos, a árvore, em relação ao solo, as benfeitorias de uma casa. Continuando, vamos ver agora os bens particulares e os bens públicos. Os bens particulares são aqueles que pertencem a pessoas físicas, a nós, né? Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou empresas, né? Então, o veículo de uma empresa, o veículo de uma pessoa, o apartamento de uma pessoa, a sede de uma empresa, todos esses bens são chamados de bens particulares. Eles pertencem às pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, né? Não às empresas do governo, não às empresas da prefeitura. Né? Essas não são bens particulares. Os bens particulares são aqueles pertencentes a nós, o nosso celular, o nosso carro, a nossa casa. Isso todos são bens particulares. Os bens públicos são aqueles que são pertencentes àquelas pessoas jurídicas, aquelas empresas públicas, né? Pertencentes seja à União, seja aos estados, aos municípios ou também ao Distrito Federal. Então, os bens públicos são aqueles que são pertencentes às empresas públicas, aos órgãos públicos, a todas aquelas pessoas jurídicas de direito público. Já as empresas, os bens particulares são aqueles pertencentes às pessoas físicas ou às pessoas jurídicas de direito privado. Os bens públicos, eles podem ser classificados de uso comum, de uso especial ou os bens dominicais. Os bens de uso comum são aqueles que podem ser utilizados sem qualquer restrição. Eles podem ser utilizados de forma gratuita pela população ou de forma remunerada, ou seja, a pessoa tem que pagar um certo valor para poder usar aquele bem público, né? Então aqui o exemplo que a gente pode dizer são os rios, as estradas, todos os rios são considerados bens públicos de uso comum, tudo está lá disponível para todo mundo usar, né? As estradas, tudo é feito pelo Estado, mas tá lá à disposição para ser usado. As ruas, parques e praças. A utilização desses bens públicos pela população pode ser ou de forma gratuita, né? Ou seja, o Estado não cobra nada para utilizar, ou de forma remunerada. O museu também seria um outro exemplo. Né? Ele pode ser considerado um bem de uso comum? Sim, está à disposição para ser utilizado, para ser visitado pela população. Né? Mas pode ser cobrado uma entrada para entrar. Um parque, pode ser cobrado uma entrada para entrar no parque. Se tiver uma norma jurídica para instituir, pode, né? Desde que estipulada realmente por uma norma jurídica. Estipulada uma norma jurídica pode ser, sim, remunerado. As estradas são remuneradas, né?
Para a gente ir numa cidade ou outra, normalmente, dependendo da cidade, há a cobrança de pedágio, né? E o pedágio é uma forma aí de remuneração para a utilização de uso de um bem de uso comum, né? Os bens de uso especial são aqueles que são utilizados pelo próprio poder público para prestação de serviço público. Então, todos aqueles bens que são usados pelo Estado para que esse Estado forneça um serviço público para a população é chamado de bem público de uso especial. E aqui a gente tem os fóruns judiciais, hospitais públicos, né, as casas legislativas, como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa dos Vereadores, né, a Câmara dos Deputados Estaduais, né, o Palácio da Alvorada. Então, todos esses bens, né, são considerados bens de uso especial. Eles são do Estado, mas eles não são de uso comum. Eles são somente para a prestação e para o uso do próprio poder público, para a prestação de um serviço público ou para ser utilizado pelo próprio poder público. E por fim, temos os bens dominicais. Os bens dominicais é o próprio patrimônio do Estado, né? Ou seja, tudo que é patrimônio do Estado, né? Seja da União, dos Estados, da Federação, do Distrito Federal ou dos municípios, são chamados de bens dominicais, né? Então, por exemplo, as ações das empresas públicas, como, por exemplo, a CDHU, que é considerada uma companhia que faz um serviço social de, de construção de casas populares, né? A qualificação da CDHU é uma empresa de economia mista, né? E as ações dessa CDHU, dessa companhia, ela é chamada de bem dominical. A Petrobras também, as ações da Petrobras também são chamadas de bens dominicais. Os terrenos que são de propriedade da CDHU para a construção das casas, dos empreendimentos, dos prédios, né, são também chamados de bens dominicais, assim como de outros sistemas sociais, como por exemplo a Coab, né, que é da prefeitura. Então, todos esses bens são chamados aí de bens dominicais, aqueles bens que constituem o patrimônio do próprio Estado, né? Seja do Estado em sentido amplo, seja União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Com isso, a gente termina o estudo dos bens dominicais. Terminando a classificação dos bens dominicais, vamos ver agora o que vem a ser a bem de família, né? Então, vimos até então todas as classificações dos bens. E o que vem a ser o bem de família, né? O bem de família é um instituto do direito civil que visa proteger a família, que visa proteger ali a residência, aquele bem imóvel que a família mora, né? Para que este bem imóvel, inobstante a presença de alguma dívida para a empresa, este bem da família, este bem nunca vai ser objeto de uma penhora, ou seja, mesmo que a pessoa, o dono do imóvel, tenha alguma dívida, né, esta dívida é protegida pelo bem de família, ou seja, esta dívida nunca vai ser objeto da família perder ali o seu imóvel, né? Então, o objetivo do bem de família é proteger aquele imóvel que a pessoa, que a família mora, né? Mesmo que ele tenha uma dívida de 100, 200 mil reais, 300 mil reais, este imóvel onde ela mora, ele nunca vai ser penhorado. Serve para a pessoa nunca perder ali onde ela vive, onde ela mora, onde ela dorme, né? Para uma dívida civil, por exemplo, né? Então, o bem de família visa a proteção da família, visa a proteção do bem imóvel onde a pessoa mora, né? O bem de família, né, que tem esse objetivo de tornar este bem imóvel onde a pessoa mora de forma impenhorável, né, ele pode ser classificado em bem de família voluntário e bem de família legal. O bem de família voluntário, né, que tem previsão no artigo 1711 do Código Civil, é aquele bem de família na qual
A própria pessoa, né, a própria família, institui, indica, né, qual que é o imóvel que vai figurar como bem de família. Né? Então, os cônjuges, a entidade familiar, eles destinam por uma escritura pública, né, por um documento público, e indicam qual que é o imóvel. Então, a família tem 5 imóveis, né? Ela não pode declarar os 5 como bem de família, mas ela mora em um desses imóveis, né? Este imóvel que ela mora, ela indica por uma escritura pública e este bem está garantido, está blindado, né? Está ali com a cláusula de bem de família, ele não pode ser penhorado. Para ser feito este bem de família voluntário, o interessado deve comparecer em um cartório de notas, ser realizada uma escritura de instituição de bem de família, né? E essa escritura tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Né? Então, isso é bastante importante, né, dizer que se a família quiser indicar qual bem vai ser considerado bem de família, né, ela tem que fazer uma escritura pública e registrar essa escritura em cartório. Né. É extremamente importante fazer o bem de família voluntário para realmente indicar qual que é o bem que ela quer que seja ali garantido com a cláusula de impenhorabilidade, ou seja, a cláusula de bem de família. Mas se ela não fizer a escritura ou seja, não se utilizar do bem de família voluntário, né? Ou seja, não realizar essa escritura para indicar qual que é o bem. Aí ela cai para a regra geral, que é o bem de família legal. O bem de família legal tem previsão na Lei 8.009 de 90, é uma lei que trata dessa questão do bem de família, né? E aqui não há indicação de qual que é o bem que vai ser empenhorado. Então é um móvel residencial, seja ele urbano ou rural, né, do casal ou da entidade familiar, ele é empenhorável via de regra, né, e não vai responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, fiscal, trabalhista, né, qualquer tipo de dívida, este bem, este imóvel onde a família mora, vai ser considerado, impenhorável. Né? Não há limite, né, para a instituição desse bem de família, isso é bastante importante dizer, sendo que se 2 ou mais imóveis for considerados de moradia, ou seja, a família mora em 2 dias no imóvel e 3 dias, e os outros 3 dias da semana em outro imóvel, e o final de semana ela passa no outro imóvel. Né? Se isso acontecer, o que a lei fala? Né? Que se 2 ou mais imóveis forem destinados para moradia ali da família, a imperabilidade vai recair sobre aquele bem de menor valor. Então, se o primeiro imóvel vale R$ 1 milhão, o segundo 2 milhões e o terceiro 5 milhões de reais, 5 milhões de reais pode ser penhorado por uma dívida da família e o segundo também pode ser penhorado pela dívida da família. E somente o mais barato que não vai ser considerado, não vai ser possível penhorar. É por isso que se a família tem mais de um bem, né, ou seja, tem vários bens, é importante ela fazer uma escritura de instituição de bem de família para garantir ali e deixar ali indicado que o bem de maior valor vai ser empenhorado. Utilizar da regra do 1711 do Código Civil. Isso é bastante aplicado para famílias que tenham certo patrimônio imóvel, né, e eventualmente com alguma crise, né, estamos passando aqui por uma crise sanitária muito grave e tem reflexos sim na economia. Né? Então muitas pessoas que eram ricas, né, vão deixar de ser ricas agora nesse momento e de pandemia do coronavírus, né? Então, para garantir pelo menos um imóvel que ela tem, que é um imóvel muito valioso, ela pode se valer de realizar essa escritura de bem de família voluntário para garantir o imóvel mais caro. Né? Então, se ela tem um imóvel que vale 200 mil, outros 300 mil e um imóvel que vale 6 milhões de reais, ela pode instituir como bem de família esse de 6 milhões de reais. E esse de 6 milhões de reais não vai ser penhorado. Obviamente, os outros dois pode ser penhorado por dívida, mas esse mais caro será se utilizado voluntário
vai ser o de o que ela indicou ali como bem empenhorável, né? Importante dizer, se ela não se utilizar do voluntário, aí vai na regra geral aqui, que é o legal, né? E aí nessa situação, né, se ele tem mais de um imóvel, vai sempre ser a imperabilidade vai sempre recair sobre o de menor valor, né? Ou seja, o bem de família vai ser reconhecido com aquele bem que tem o menor valor. E os outros imóveis vão ser penhorados, isso se ele não fizer a escritura e se utilizar da regra geral, que é o bem de família legal, né? É sempre importante dizer que a impenhorabilidade ela abrange tudo, né? Então, sempre que for feito o bem de família, for reconhecido o bem de família, seja ele voluntário ou legal, né? Ela abrange tanto imóvel quanto as benfeitorias, tudo que tiver no imóvel. Então, nada pode ser penhorado de dentro do imóvel, né? Mesmo que tiver uma televisão dentro do imóvel, se tiver uma placa de energia solar, se tiver benfeitorias que foram realizadas ali naquele imóvel que é empenhorado, tudo ali se incorpora no imóvel, mesmo porque já vimos, né, que a diferença entre bens principais e bens acessórios, né? Então, ora, se o bem principal, que é a casa, é considerado empenhorável, os acessórios, né, o que tiver dentro da casa, as benfeitorias da casa, também vai ser considerado empenhorável. Aquela velha regra de que o acessório segue sempre o principal, né? Então, a diferença entre bem de família voluntário e legal é que o bem de família voluntário, a própria pessoa, dona do imóvel, ela vai até o cartório e indica qual que é o bem que vai ser ali empenhorável, que vai ter essa proteção do bem de família, né? Já no bem de família legal, não, ela não indica qual que é o bem que vai ser ali ter essa proteção do bem de família, né? Mas é considerado como bem de família legal aquele de menor valor, né? Então é sempre importante que as pessoas que têm um certo patrimônio imóvel, né, que utilizem aí da regra do 1711 do Código Civil e realizem o bem de família voluntário, né, na qual a própria família vai até o cartório, faz uma escritura e registra essa escritura no cartório de imóveis para indicar qual que é o patrimônio, qual que é o, o bem que vai ser ali protegido pelo esse Instituto do Bem de Família. Então, esse é o conceito de bem de família, é um instituto que visa a proteção do patrimônio da família e, principalmente, visa a proteção daquele bem que é utilizado para a moradia da pessoa, moradia da sua família. O bem que é garantido pela moradia da família, que é utilizado como moradia da família, ele não pode ser penhorado, porque é onde a pessoa mora. A lei civil garante ali e tem a proteção à moradia. Aliás, a própria Constituição Federal dá essa proteção de moradia, né, como uma das garantias sociais ali da pessoa. A proteção ali à moradia. Tá? Então, esse é o conceito de bem de família. Né? Com isso a gente encerra o estudo dessa apostila de bens. Né? Vimos todas as classificações dos bens, né? E vimos aí o conceito importante, que é o conceito de bem de família. Né? E vimos aí a diferença entre o bem de família voluntário, que é aquele feito, como a gente viu, aquele feito por escritura pública, né, na qual a família indica qual que é o imóvel que ela quer proteger, e o bem de família legal, na qual ela não indica, e aí vai na regra geral da Lei 8.009 de 90, que o imóvel mais barato, ou seja, de menor valor, que vai ter essa proteção. E os outros não terão essa proteção e podem ser, sim, objeto de execução de uma eventual ação de dívida civil, trabalhista, previdenciária, em face da família e do proprietário do imóvel. Tá? Dê uma lida na apostila inteira, estou sempre à disposição nos horários de aula no Microsoft Teams para esclarecimento de dúvidas de vocês, né? Realizem os relatórios, como já falei em outras aulas, é extremamente importante, né?
como forma até de avaliação de vocês nessas aulas à distância, por conta dessa pesada pandemia do coronavírus que estamos passando. Então por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima.